Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olha só, 25 de fevereiro, 19 horas, 2 minutos e muita alegria. A hora que a gente estava aqui vendo passar os nossos slides, né? O nosso filminho de abertura, tinha uma mensagem assim lá de cima do Tavares, hora do show, né? Lá em cima. Não sei se vocês repararam, mas é sim, gente, hora do show. E sabe quem que é o artista principal do show? Paulo de Tarso, que está falando sobre outras pessoas especiais, e uma delas, Jesus Cristo. Né? Que honra a gente poder fazer parte dessa plateia, né? E ainda, eu e a Sônia temos essa grata satisfação de ter essas pessoas especiais que fizeram esse estudo incrível para a gente das epístolas paulinas, que é a Kátia Boloni. Oi, Kátia. Pode ligar o microfone, pode falar, você está no mudo. Oi, tudo bom, pessoal? Já é para dar o nosso boa tarde? Já é, eu estou chamando assim, ó, como se fosse um show mesmo, né? Com vocês no palco, Kátia Boloni. Bom, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês novamente. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Para quem está programando nos ouvir depois, para quem está conosco agora, sejam todos muito bem-vindos. E não se esqueçam de colaborar conosco, mandando seus comentários, mandando suas perguntas, para que a gente possa atingir o coração de todo mundo, chegar até vocês, chegar até as suas dúvidas, chegar até as suas inquietações. Então, que nós tenhamos uma tarde e uma noite muito gostosa juntos, na companhia de Paulo de Tarso. Um beijo grande, todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês, meninas queridas. Um beijo grande. Olha só, na companhia de Paulo de Tarso, na companhia da Kátia Boloni e na companhia também da Sandra Boari. Oi, Sônia. Oi, Sandra. Olá, como vai todo mundo, né? Que companhias agradáveis, não? Todas, né? Começando aqui, as que estão atrás da tela e os artistas principais, como você falou, né? Muito bom a gente fazer esse estudo e sempre aqui, às terças-feiras, com muito entusiasmo, né? Para acrescentar cada vez que a gente fala, que a gente ouve, que a gente se entrega
para esse mundo diferente do mundo que a gente está vivendo agora, né? Esse mundo espiritual, como a gente se eleva. Então, todos convidados a esse banquete de hoje. Um grande E, abraço a todos vocês. e lembrando, né, Sandra, esses artistas principais já foram como nós, né? E a gente Sim, está agora caminhando para poder chegar como eles. Eu não sei quantas encarnações será necessário, pelo menos para mim, para chegar no mundo crístico, mas eu estou a caminho, né, Sânia? Estamos todos a caminho, esse é o nosso objetivo e todos vamos lá chegar, isso não há dúvida, porque foi isso que Deus planeou para nós. Agora, quanto tempo é que a gente vai demorar? Vai depender do nosso livre-arbítrio, é lá chegar. Mas nós temos aqui connosco a nossa Lucélia Carmo, dizemos uma boa tarde e também boa noite a todos, exatamente porque estamos em dois horários diferentes. Muito obrigada, Lucélia. E também agradecer às nossas meninas maravilhosas, à Cátia, à Sandra e à Sonja Lobo e à nossa Heloísa, que daqui a bocado está chegando, porque este trabalho tem-nos acrescentado imenso, tem-nos ajudado imenso, tem-nos feito crescer e isso é maravilhoso porque, no fundo, elas estão ajudando-nos, partilhando o seu conhecimento e estudando connosco. Muito gratas por isso, dizendo também que tudo podemos naquilo que nos fortalece. Então, todos nós podemos sempre fazer um novo começo, começando agora a fazer tudo o que pudermos ao nosso alcance, no sentido de nos transformarmos para o bem. Maravilha. E nessa transformação para o bem, quanto mais gente que tem essa energia, que tem essa vibração, essa vibe gostosa de alegria, de esperança e de transmissão, compartilhar conhecimentos, como essas meninas, Kátia Boloni, Sandra Boari, a Sônia, a Elo, que não está aqui conosco hoje, e também quem? A Sonja, que está aqui conosco também. Oi, Sonja, que faz parte desse trabalho lindo, desenvolvido aí por essas, eu falo as meninas superpoderosas, que são essas quatro que eu falei o nome, né? A Kátia, a Sandra, a Sonja e a Elo. Olha quem chegou. Antonieta, você está atrasada, Antonieta. Você quase que nos atrasa, a gente fica esperando você. Estou brincando. Seja bem-vinda, Antonieta, né? Aqui na nossa reunião familiar, né? Somos todos uma grande família universal, e aqui aprendendo, né, Sonja, juntas, para poder ficar bem mais craque ainda, né? Fortalecer. O aprendizado e o auxílio é mútuo, todos com todos, mãos unidas e bora para frente, não é isso? E é uma alegria estarmos aqui, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada a Tavares, que faz tudo acontecer também, estando, né, atrás das telinhas. Obrigada a Lucélia, a Antonieta, que está conosco, a todos aqueles que chegarão e também os que estão conosco, mas não nos mandaram mensagens. Os do futuro também, né? E os do futuro também, é verdade. Que tenhamos um momento de muitas reflexões e muito aprendizado, e certamente será. Sonja, você me intuiu uma coisa, né? A gente tem duas mãos. Uma para pegar quem está na nossa frente, que nos puxa, e outra para puxar quem está atrás da gente. Olha que legal, né? É por isso que a gente tem duas mãos. Então, somos puxados e puxamos, né? Puxamos. Então, e assim a gente vai. Exato. E aqueles que não têm as mãozinhas puxam pelo pensamento, né? Pela conduta, por todos os outros adjetivos maravilhosos que vêm junto com eles também. A gente se completa. Isso que é legal. E assim, gente, olha... Perdão. Não, pode falar. Eu certamente sou muito puxada há muito tempo pela Kátia e pela Sandra, e só vou me esforçando, só vou na poeira aí. Tá vendo? Por que você acha que eu estou com vocês? É muita mão para eu segurar na minha frente. E, gente, e olha só que delícia, a gente está aprendendo não diria o tema não é difícil, né? Mas a compreensão desse texto eu acho muito difícil. A gente está aprendendo com essa alegria toda dessas meninas que fizeram esse estudo e estão apresentando para a gente de uma forma que a gente consiga entender as mensagens, né? Então, assim, não precisamos gravar tudo isso. Só aos poucos, o conteúdo, o conceito, que é o que elas estão trazendo para a gente, entrarem na nossa mente, no nosso coração, e depois nas nossas ações,
isso já ajuda muito, nem que seja um pouquinho, alguma coisa sempre fica, né? E eu, assim, fico muito feliz porque realmente é um reencontro com essas meninas, eu fico muito feliz toda terça-feira, porque eu vou encontrar com pessoas especiais. Aliás, eu sempre encontro com pessoas especiais da minha vida, tenho muita sorte. Mas nas terças-feiras eu tenho essas meninas especiais e vocês que estão do outro lado nos assistindo. Como eu lembrei a Sonja, esse programa é gravado, então vocês poderão assistir mais para frente, poderão rever o estudo, fazer as anotaçõezinhas. Olha o meu caderninho Ghost aqui, opa, faz as anotaçõezinhas de vocês. Agora está em branco porque vamos começar aqui agora, ó. Mas assim, anota tudo e depois vai revendo tudo que você anotou, que teve dúvida, que quer perguntar. Como a Kátia disse, perguntem, participem, porque quando vocês participam, a gente aprende mais ainda, e a gente aumenta a responsabilidade delas, gente, de pesquisar e trazerem para a gente conteúdo, e elas fazem isso. Então, façam perguntas, participem. Outra coisa que eu acho muito importante, eu solicitar para todos vocês, o mal existe porque o bem se cala. Divulguem este trabalho para as pessoas, se vocês acharem que ele é um trabalho útil, tá? Para trazer a paz ao mundo, né? Para ajudar a pacificar o mundo. Então, divulguem esse trabalho, curtam, dê o seu curtir, dê o seu joinha lá, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, porque os comentários de vocês, curtir essas coisas, e também mandem, copia um link, mande para alguém. Eu não sei como faz isso. Aqui embaixo está rodando nessa telinha azul, um telefone, o WhatsApp. 55, porque é código do Brasil, 84, código do Rio Grande do Norte, 98-185-3100. Manda as mensagens para esse WhatsApp que vai ficar rodando o tempo todo aqui durante o programa. E pergunte, olha, eu tenho dúvida, como é que eu faço? Se tiver alguma pergunta, você que está assistindo no futuro, mande a pergunta mesmo assim, em dúvidas, porque nós vamos estar com você e responder. Se você estiver assistindo daqui uns 20 anos, eu acho que a gente já acabou as epístolas daqui 20 anos, mas algumas de nós aqui vamos estar vivinha, prontinha para responder vocês, ou até para aprender com vocês, caso você tenha alguma coisa para acrescentar também aqui nesse estudo, tá bom? Nós não sabemos tudo, temos humildade de entender que a gente pode compartilhar o aprendizado, ok? E aí eu vou parar de falar, porque a Sonja está aqui, assim, toda assim, iluminada para fazer a nossa oraçãozinha de abertura. É isso, Sonja? Captei a mensagem? Se eu estou iluminada, eu já não sei, mas eu estou tentando me iluminar. O esforço está grande Pelo menos agora. de oração, Sonja. Algum dia, quem sabe? Maravilha. Então, já faz para a gente? Nossa prece. Então, vamos ao nosso momento de prece. Vamos. Então, vamos acalmando os nossos corações, trazendo a nossa mente para o nosso encontro e com o melhor que temos dentro de nós. Com muita vontade, vamos elevando os nossos pensamentos, buscando nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado, Senhor de amor e misericórdia, que vieste até nós para nos ensinar o valor do perdão, da compaixão, da fé. Auxilia-nos, Senhor, a ampliar a nossa consciência, o nosso entendimento e a romper com as amarras internas que nos prendem aos valores mundanos, que nos prendem ao nosso ego, à intolerância e à nossa incapacidade ainda de vermos os nossos semelhantes como irmãos. Que as reflexões desta noite, deste encontro, desta tarde, recaiam sobre nós como um bálsamo, Senhor, a acalmar as nossas aflições, a fortalecer a nossa fé e a nos impulsionar para agirmos no caminho do bem. Que as suas bênçãos, Mestre, envolvam todo o nosso pequeno planeta azul e que toda a humanidade desperte para os valores morais que podem auxiliar a nossa transformação e evolução espiritual. Sabemos, Senhor, que estás conosco. Ajuda-nos, Mestre, a nos aproximarmos de Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ajuda-nos, Mestre, a nos aproximar de Ti. Depois disso, só passando para a Kátia.
Kátia, com você. Oi, pessoal. A gente vai dar continuidade hoje à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estávamos no capítulo 9, na sequência da Heloísa, que terminou no capítulo 8. E eu vou dar uma recapitulada com vocês. A gente falou sobre o quanto Paulo começou o capítulo 9 dizendo que ele tinha direitos, ele se considerava livre de todas as amarras com a parte material da vida. E em função dele se considerar livre, ele se dava o direito, ele sabia que ele tinha direito de viver da pregação do evangelho, como estava posto no Velho Testamento, como disse Jesus aos seus apóstolos, mas que ele abria mão de todos esses direitos. E abria mão de todos esses direitos porque ele tinha ideias diferentes. Ele queria que o evangelho chegasse a todas as pessoas sem que essas pessoas precisassem desembolsar nenhum tipo de dinheiro, que elas não precisassem fazer nenhum tipo de a colocação à parte, não precisassem fazer nenhum tipo de diferença na sua vida para poder receber o evangelho. Então, ele oferecia o evangelho gratuitamente e ele se incumbia de trabalhar sem ser pesado a ninguém. Isso ele fala em diversas cartas, como a gente já viu, principalmente em Tessalonicenses, ele fala bastante sobre o trabalho. E a gente vai ver que essa ideia que ele tinha era a ideia da liberdade. A liberdade, o que era? Era o fato dele estar tão livre das amarras materiais que ele escolhia se vincular ao Cristo, se vincular ao Evangelho. Ele escolhia ser servo do Evangelho, ser escravo do Evangelho. Tanto que ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele entendia que essa escolha que ele fazia era em função dele ter sido designado por Jesus para espalhar o Evangelho entre os gentios. E ele abraçou essa missão com toda a força e viveu essa missão até o final dos seus dias. Então, é sobre isso que a gente vinha falando, sobre esse tipo de liberdade, que é a liberdade para os cristãos, que faz com que aquele que entende a vida espiritual como Cristo veio nos ensinar, ele compreende a pequenez dos valores humanos e materiais e a grandeza dos valores espirituais. Então, ele abre mão de algumas coisas que são imediatas, vinculadas à matéria, e escolhe prender-se àquilo que eleva o espírito. E essa é a liberdade do Cristo que ele fala, a liberdade do cristão. E é sobre isso que a gente vinha falando. Pode passar o próximo? Então, aí a gente vai tentar trazer algumas coisas que ficaram postas na semana passada, que ele traz o evangelho gratuitamente, porque ele se sentia responsável por fazer isso, em função do amor que Jesus tinha demonstrado para ele, que fora tão grande, que o resgatou de uma vivência equivocada em que ele estava, onde ele estava totalmente vinculado às questões materiais, às questões imediatistas do mundo hebreu. E Jesus resgatou Paulo daquele mundo materializado para um mundo da espiritualidade. Resgatou Paulo, trazendo Paulo de volta para o Deus verdadeiro, não para o Deus dos judeus impiedoso e cruel, que sempre levava o povo às guerras, mas aquele Deus que era puro amor, aquele Deus que Jesus ensinou para todos nós. E aí quando ele abraça esse tipo de comportamento vinculado ao Cristo, ele faz a escolha de viver para o Cristo. E ele vai viver
para o Cristo, porque ele tem amor ao Evangelho, porque ele tem amor aos pecadores, são os irmãos, e porque ele tem amor a si mesmo, uma vez que ele se considera alvo do amor do Cristo, ele faz valer, ele faz jus a esse amor que Cristo ofereceu para ele. Então, ele como que se ele fizesse valer o empenho de Jesus em fazê-lo aprender a espiritualidade. Ele acha que ele foi tão agraciado por Jesus que ele tenta de toda forma fazer cumprir aquilo que ele assumiu no dia que ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, ele se considera livre de todas as coisas que impunham na matéria, mas ele era capaz de escolher servir às pessoas que não conheciam o Evangelho, renunciar aos próprios direitos que tinha por amor ao Evangelho e às pessoas que não o conheciam. Era esse o ponto que a gente tinha parado. Próximo slide, por favor. Aí a gente tinha entrado, acho que eu cheguei a ler esse trecho com vocês, que a gente está chegando numa parte que é muito, muito conhecida de todo mundo. Então, ainda que ele fosse livre em relação a todas as pessoas, ele se fez servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar o maior número possível, esse no sentido de que as pessoas compreendessem Jesus, ganhar para Jesus. Aí ele vem explicar: para os judeus, fiz-me com o judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei do Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Aí vem o trecho bem famoso. Já vai, Eurídice. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de salvar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E tudo isso eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Pode perguntar, Eurídice. Quando ele fala, né, para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, não quer dizer que ele também, ele mentiu, né? Ele na verdade, ele utilizava da lei dos profetas, né? Mas ele fazia uma adaptação com compreensão do Cristo, não é isso? Ele não mentiu sobre isso. Não é que ele mentiu. Isso. O que eles entendiam? O que os judeus entendiam como sujeito à lei? Vocês lembram que a gente já falou lá para trás que os judeus tinham 613 mandamentos ou atitudes, hábitos que eles tinham que cumprir durante toda a vida, todos os dias e tudo mais. E isso amarrava muitas pessoas nas questões materiais, amarrava nos hábitos e costumes da época. Quantas vezes tinham que se lavar, quantas vezes tinham que orar, não podiam comer isso, não podiam comer aquilo, não podiam fazer isso, fazer aquilo, comportamentos de vestimenta e de tudo mais. E essa lei que ele se refere aí, a essa lei que ele se refere, ele já estava livre dessa lei. Em outras cartas ele falou bastante sobre essa liberdade dessa lei, liberdade dessa situação, desses comportamentos, desses hábitos, libertava as pessoas para estar com Cristo, num outro patamar. Estar com Deus, estar com Cristo, com Deus através de Jesus, não precisava de fazer nada dessas 613 coisas. Então, era esse fato que ele está colocando aqui, que ele não estava mais sujeito a essa lei, mas ele se colocava. Vocês lembram que ele chegava nos lugares, a primeiro lugar que ele ia era a sinagoga, ele ia pregar na sinagoga. Então ele ainda era judeu, ele ainda se colocava como um judeu diante dos judeus e conversava com os judeus numa linguagem própria do povo judeu.
e tentava fazer com que o povo judeu compreendesse o Cristo como Messias a partir da própria Torá, que tinha todos os profetas que estavam avisando da vinda de Jesus, como é que seria, o que ia acontecer. Então, ele trazia tudo isso lá de trás para tentar explicar para as pessoas que Jesus era o Messias prometido. E aí começava a ensinar sobre Jesus. Então, era essa lei. Aí ele fala, aqueles que vivem, que não estão sujeitos à lei, ele está se referindo àqueles que são os gentios, que não estão sujeitos à lei dos judeus, que vivem em situações diferentes dos judeus que estão amarrados naquelas leis, naqueles 613 comportamentos. E aí, aqueles que vivem sem a lei são aqueles que não conhecem a lei de Deus. Vejam que ele usa a mesma palavra, lei, para se referir tanto à lei dos judeus, a conduta dos judeus, que eram pautadas naquela modelagem de comportamento, como ele se refere à lei de Deus, que ele já entende que a lei de Deus não eram aquelas observações que os judeus faziam. A lei de Deus era muito mais, para ele agora, a lei de Deus era o que Jesus ensinou. O contato com a espiritualidade, aquele entendimento de amor fraternal entre as pessoas, tudo aquilo que ele vem ensinando nas suas cartas é a lei de Deus. O que está no Evangelho é a lei de Deus. Então, ele fala primeiro da lei dos judeus e depois ele fala os que vivem sem a lei de Deus, aqueles que ainda não conhecem o Deus, que ainda não se voltaram para Deus. E ele fala, eu me fiz como eles, apesar de eu não estar fora da lei de Deus, porque eu entendi o Cristo, eu aceitei o Cristo, e eu compreendo que quando eu vivo através do Cristo, eu estou sujeito às leis de Deus, eu compreendo essas leis de Deus. Não sei se vocês conseguiram entender que há essa diferença e que nas cartas ele usa muitas vezes essa lei se referindo à lei dos judeus e muitas vezes a lei referindo-se à lei de Deus que Jesus vem ensinar através do Evangelho. Então, cabe a gente entender pelo contexto, pelo conteúdo a quem ele está se referindo. A que lei é essa que ele está se referindo? E aí muita gente vem pensar, mas então Paulo era um vira-casaca? Ele, para uns ele era uma coisa, para outros ele era outra, então ele não sabia quem ele era. Mas, na verdade, o que Paulo fez foi aculturar o Evangelho, para que as pessoas, a partir da sua posição, pudessem compreender Jesus. É como se ele tivesse, para eu pregar para o povo polonês, vou dar um exemplo, aqueles meus exemplos, tá, gente, que vocês já estão acostumados, tá? Vou lá pegar o exemplo do povo polonês. Para eu falar para o povo polonês, para eles conseguirem me entender, eu tenho que falar em polonês. Agora eu vou embora para o Japão, para eu falar de Jesus para o japonês, eu tenho que falar em japonês. Eu tenho que levar em conta os hábitos e costumes do povo daquele tempo, naquele lugar. Era isso que ele fazia. Ele se colocava como alguém. Se eu sou fraca em relação à fé, como é que eu vou receber esses ensinamentos de Jesus? Então, ele se colocava no lugar daquele que não tem uma fé muito fortalecida e ele falava com aquela pessoa de um jeito que não a chocasse, que não a trouxesse grandes dúvidas, para que ele primeiro entendesse qual era a proposta e depois ele fosse se inteirando da proposta que Jesus trouxe, do entendimento da vida que Jesus trouxe, para que fosse se fortalecendo. Então, ele tentou, de todas as formas, levar o conhecimento do Evangelho de um jeito que as pessoas pudessem entender, para que ele pudesse
disseminar aquela noção de Deus verdadeiro, de Deus de amor, das leis, porque que Paulo, o que Jesus fez e que Paulo tentou trazer de volta os ensinamentos de Jesus através das suas próprias orientações. Não foi nada mais, nada menos do que nos ensinar como é que funcionam as leis cósmicas universais. As leis cósmicas universais funcionam ao redor de uma coisa chamada amor. O amor rege as relações, rege a vida de uma maneira geral, rege as atrações, rege as estações, rege os ciclos todos da vida. E Paulo vem trazendo essa noção nas suas orientações mais simples. Quando estiverem juntos, hajam como irmãos. Quando estiverem na comunidade, não pensem que os que veneram Apolo, os que veneram Paulo, os que veneram Pedro, são de diferentes categorias. Mas vocês se lembrem que não é o mensageiro que importa, é a mensagem. Não é aquele que leva a palavra, mas é a palavra em si. E isso transforma todos vocês em membros de um só corpo, em partes de uma só configuração, a Igreja do Cristo. Então, hajam como irmãos, cuidem-se, amem-se como irmãos. É isso que ele vem ensinando, basicamente, em várias cartas. Então, o que ele faz? Ele transforma o seu modo de falar, o seu modo de entender, o seu modo de olhar para o mundo, porque ele já viveu tantas coisas e ele conhece como é que é viver sujeito à lei judaica, como é que é viver sem lei nenhuma, como é que é viver sob a lei de Deus, como é que é ser fraco na fé, como é que é ser forte na fé. Ele entende, ele sabe como é tudo isso. Então, ele faz com que o seu trabalho voltado para essas características das pessoas, culturais, geográficas, temporais, tragam um evangelho factível para cada um deles. Porque se eu trouxer um evangelho que não tem nada a ver, não é que eu vá mudar o evangelho, porque o evangelho é um só. A verdade é uma só. O que ele passava era a mesma coisa, mas ele passava com palavras de um jeito, com exemplos diferentes num lugar, diferente no outro, mas a mensagem era a mesma. Vocês conseguem entender isso tudo? Sim. Eu estava aqui a pensar, foi exatamente o que Jesus fez, né? Jesus falou ao povo por parábolas, utilizando o conhecimento que o povo tinha. Aos apóstolos ele aprofundava mais, porque eles tinham mais capacidade para conseguirem entender. Nós temos esse exemplo no livro Boa Nova, do Psicografia de Francisco de Xavier, Humberto Campos, que dita, em que ele lá está explicando muitas coisas que ele falou, né, por parábolas, e está a dar a entender a eles porque eles tinham outros conhecimentos. Mas ele não deixou de passar a mesma mensagem. Passava de acordo com o grau de evolução de cada um. Eu penso que é o mesmo que acontece aqui com o Paulo. O Paulo está a tentar passar de acordo com o grau de evolução de cada um e de acordo com aquilo que eles já conseguem apreender, para que ele comece a disseminar. E a pouco ele vai-se também abrindo as nossas mentes. Né? À medida que nós vamos vivenciando o amor, também vamos tendo um outro entendimento. Então eu penso que é isto que querias transmitir, certo, Kátia? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Jesus tinha uma diferença, Jesus falava por parábolas. Paulo não usa parábolas, Paulo é direto e reto. Ele vai ao cerne da questão, mas ele vai ao cerne da questão respeitando as fraquezas e as dificuldades de cada povo. Então, Jesus não tinha essa preocupação de quem era fraco na fé, quem era forte na fé, como tem Paulo diretamente. Mas Jesus falava por parábolas. E as histórias que Jesus contava tinham um fundo simbólico que só compreendiam aqueles que já tinham um certo grau de
de pensamento voltado para a espiritualidade, porque tudo que Jesus contou na forma de histórias, de parábolas, dizia respeito à vida espiritual. Ele usava exemplos do mundo material, mas tudo queria dizer a vida espiritual. Ele estava o tempo todo falando do reino de Deus. Então, o tempo todo, todas as histórias se referiam ao mundo espiritual. Então, Jesus sabia que muita gente não ia entender. Jesus sabia, mas ele tinha certeza que, por conta das pessoas não entenderem, é que as parábolas, como histórias, chegaram até hoje. Porque modificar essa história, transverter o conteúdo simbólico é muito mais difícil do que inverter os conteúdos quando se fala direto e reto, como Paulo fez. Mas Paulo também se referia às questões espirituais. E muitas coisas que ele diz às vezes de forma abrupta, às vezes de forma carinhosa, às vezes de forma muito espiritualizada, que as pessoas nem alcançam o sentido, mas tudo o que ele dizia, ele também se referia às leis cósmicas universais. Tanto que ele disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, muitas vezes, ele usa essas formas de dizer que vão ampliando. Tem um nome isso que me fugiu agora, que os advogados usam muito nos seus textos, nas suas defesas, enfim. Ele faz isso de um jeito muito... Pode falar, Sandrinha. Argumentação, não é isso que você quer falar? Obrigada, eu sempre sei que você vai me ajudar com a palavra certinho. As argumentações, isso. Ele argumenta, ele constrói uma linha de pensamento que vai trazendo razões pelas quais ele está defendendo esse ponto de vista. E isso faz com que ele lide com as situações que são do momento ali, da história dali, daquele povo, mas que, na verdade, tem a ver com a essência do evangelho que a gente vai ver em toda a sua explanação. É a essência do evangelho falando sempre mais alto. A gente não pode ficar preso a essas argumentações de forma material, porque essas argumentações têm para nós como que um fio condutor para nos levar ao entendimento da espiritualidade que está por trás de toda a fala dele. Então, vamos seguir. Próximo, por favor. Deixa eu falar mais uma coisa. Que Paulo diz que tudo isso eu faço por causa do evangelho, para dele me tornar participante. O que ele queria? Ele queria que ele conseguisse viver tudo que ele pregava no evangelho. É certo que ele, como um ser humano que ainda não tinha atingido o estágio de perfeição, muitas coisas ainda o faziam perceber que ele não tinha cumprido tudo do jeito como tinha que ser. Tanto que ele fala em alguns momentos: aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu quero, isso eu não consigo fazer. Então, ele sabia que ele tinha momentos de dificuldade mesmo em cumprir o evangelho à risca, mas ele procurava viver tudo que ele ensinava. Então, ele fazia tudo isso, ele abria mão desses direitos, ele vivia para servir aqueles que não compreendiam Jesus, ele vivia para tornar aqueles que não compreendiam seres capazes de perceber e assumir Jesus, porque ele queria muito ser como alguém que segue o evangelho. Ele queria ter o evangelho entranhado nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua vida, mais do que
a gente olhando de fora acha que ele tinha, mas ele lá de dentro achava que ainda não. Então, é assim mesmo. Eu acabei de falar para as meninas um pouco antes da gente entrar que quando a gente começa a rever o nosso... Estava falando do PowerPoint. Quando a gente começa a rever para apresentar, a gente fala, não, mas aqui cabe mais isso, não, mas tem que mudar isso. A gente nunca acha que está bom. A gente sempre está achando que pode melhorar, que precisa melhorar em determinados aspectos. Então, eu acho que ele tinha mais ou menos a mesma ideia em relação a ele mesmo. Ele achava que ele sempre podia melhorar um pouco mais. Então, o que ele faz? Ele se torna servo de todo mundo. Ele entende essa liberdade de um aspecto positivo. Ele se liberta daquilo que não vai dar para ele um futuro espiritual e ele se prende àquilo que vai direcioná-lo à evolução espiritual. Então, ele escolhe estar preso ao evangelho, estar preso à sua missão e escolhe se desgarrar, se desprender das questões da matéria que até há pouco tempo atrás ele achava que era o que importava na vida, né? Então, ele tenta não fazer assim, a ideia de Jesus trouxe uma mensagem, então eu vou pegar essa mensagem e vou ajustar a essas pessoas. Então, se essas pessoas são muito egoístas, então eu vou dar uma maquiada na lição de Jesus para que o egoísmo delas possa continuar acontecendo e elas possam aderir a Jesus. Ele não queria uma adesão assim que fosse falsificada, vamos usar esse termo. Ele queria uma adesão justa, honesta, plena. Então, o que ele fazia? Ele não mudava a mensagem. A mensagem era sempre uma só. Ele não tentava agradar as pessoas deturpando a mensagem de Jesus. Ao contrário, ele mantinha a mensagem ilibada. E se ele escreveu todas essas cartas, e se ele caminhou por todos esses lugares, se ele pregou o tanto que ele pregou, foi porque ele queria, ele tinha a missão de manter o evangelho ilibado em todo o cristianismo primitivo. Onde quer que estivessem os apóstolos, estaria a mensagem de Jesus pura, limpa, de todas as interferências humanas. E essa era a maior preocupação de Paulo, manter o evangelho puro. Quando ele vai escrever a carta a Timóteo, isso é muito claro para todo mundo, que é uma das últimas cartas que ele escreve. Além de manter a mensagem pura, ele queria os cristãos unidos. Ele queria todos unidos no mesmo propósito, que a mesma mensagem de pureza pudesse unir todos os cristãos numa única atitude. E aí, com tudo isso, ele acaba ensinando para todo mundo que vai ler as cartas na posteridade que é preciso ser sensível ao entendimento de cada um, à cultura das pessoas, que a gente precisa pregar o evangelho, a verdade pura, sem criar nenhum tipo de obstáculo para aquelas pessoas daquela determinada cultura. Que o evangelho não pode ser em si um obstáculo para as pessoas, que o evangelho tem que ser a libertação. Então, o evangelho tem que mostrar para as pessoas que elas estão livres para fazer as escolhas, livres das questões materiais para fazer as escolhas espirituais. E essa liberdade de se prender ao que é espiritual, os biblicistas, os historiadores chamam de o aspecto positivo da liberdade. Eu sou livre para abrir mão de algumas coisas que não vão me dar futuro, para eu me prender a outras coisas que vão abrir para mim um futuro de crescimento espiritual. Então, essa era a liberdade sob seu aspecto positivo. E muitas pessoas, ao estudar esse texto, encontram uma fala por trás da fala de Paulo, trazendo para nós
expondo para nós, através da fala de Paulo, 2 perigos quanto à evangelização. Que o primeiro deles é mudar a mensagem, é eu adequar a mensagem à pessoa que está ouvindo. Então, eu vou considerar que, como essas pessoas têm determinadas características, eu vou adaptar a mensagem, fazendo um ajuste nela, para que eu não tenha que mudar muito essas pessoas e elas possam aderir. Então, na verdade, Paulo nunca pensou em quantidade, mas ele sempre pensou em qualidade. Esse é um ponto de vista que a gente tem que levar em conta. Então, não era quantas pessoas podiam gostar da mensagem de Jesus, ele pensava na qualidade. Quem entrava para o cristianismo tinha que saber onde estava pisando, tinha que saber que a exigência que isso ia ter do ponto de vista da atitude, do pensamento, das crenças, ia mudar muita coisa. Então, a pessoa tinha que estar inteira naquele propósito de ser cristão. Então, um perigo que você corria quando evangelizava era mudar a mensagem. Isso é muito importante, porque a gente vê hoje muita gente fazendo esse tipo de alteração na mensagem, mesmo dentro das casas espíritas, em função de não chocar as pessoas, de não ser... Ai, coitado, ele não vai conseguir ser bom, então eu vou falar que precisa ser bom. Então, essas coisas, eu estou dando um exemplo besta, tá, gente? Mas a mudança da mensagem é importante para a gente ficar atento se nós estamos falando a minha mensagem de quando a gente prega, quando a gente vai ensinar, se eu estou ensinando o que eu penso ou se eu estou ensinando o que Jesus ensinou. Isso é muito sério. E outra coisa que ele... Oi, quer falar, Euridice? Eu quero. Só para eu entender aqui, desculpa, que minha cabecinha é meio pequenininha ainda. Não é, não. Eu preciso só entender. Será que não pode, às vezes, parecer... Quando você vê essa frase, Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar o auditório. Assim, no primeiro momento, não parece que ele está contradizendo com a mensagem do slide anterior? Então, pode parecer, mas é isso que eu estou tentando desfazer. Que, na verdade... Ele não muda a mensagem, ele muda a forma de apresentar a mensagem. Então, a essência da mensagem é sempre a mesma, mas a forma como ele vai mostrar aquela essência muda de cultura para cultura. A forma como ele vai levar, por exemplo, a mensagem de que vamos voltar para o tema da carta aqui. Não podia comer, eles achavam que não podiam comer a carne apresentada aos ídolos como oferenda. Então, era um terror para aqueles que não tinham certeza da sua fé comer aquela carne e achar que tinham traído o Jesus, que eles tinham botado tudo a perder. E que Paulo vai falar o quê? Paulo vai falar, tem gente que não consegue mudar. Se você percebe que as pessoas não conseguem mudar, o que você tem que fazer como cristão que apoia o outro, que tem que andar junto, que entende que a igreja é um corpo, que todo mundo precisa uns dos outros? O que você faz? Você não choca a pessoa dizendo, eu como, porque eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com outra. Carne é carne, o espírito é o espírito. Não, então o que você faz? Você também não come perto daquela pessoa para não chocar aquela pessoa. Então, ele mudava o modo como ele apresentava a essência da mensagem. Então, ele dizia isso. Você não choque as pessoas, não traga, não seja pedra de tropeço para ninguém. Com a sua posição, com o seu entendimento, com a sua atitude, não choque a pessoa, não deixe a pessoa com um ponto de interrogação na cabeça. Acalme seu coração, faça de um jeito que a pessoa não se sinta incomodada, não se sinta escandalizada. Ele usava muito essa palavra. Não seja motivo de escândalo. Não escandalize as outras pessoas. Contenha-se e faça. Não vai te custar nada. Porque essa é a liberdade. A liberdade é eu escolho
não ferir ao outro. Essa é a liberdade no aspecto positivo. Eu escolho não comer a carne oferecida aos ídolos porque as pessoas que estão aqui entendem que isso é ruim, que isso desfaz todo a minha aliança com Jesus. Então, para não me tornar pedra de tropeço para eles, eu me abstenho. Que, na verdade, o que é? Tornando isso para hoje, o que significa? Os pontos comuns e corriqueiros da nossa vida que a gente tem que renunciar em favor do outro, absolutamente por amor. Aquelas coisas que você deixa de fazer para poder estar ali para o outro, absolutamente por amor. Então, é essa liberdade, o aspecto positivo dessa liberdade, que existe de um jeito diferente na nossa vida hoje, com muitas caras, com muitas aparências diferentes. Mas a ação é a mesma. Eu me abstenho de algo que, para mim, era natural, que eu sei não estar ofendendo a Cristo, mas eu me abstenho porque eu entendo que as pessoas à minha volta vão se sentir escandalizadas com a minha atitude. Então, para mim, não vai custar nada, porque quando as coisas são feitas por amor, gente, a gente sente um prazer de dentro para fora em servir. A gente se sente motivado a servir, motivado a se abster, motivado a renunciar. É como se nós estivéssemos a doar algo de mais bonito dentro de nós. E a gente fica sempre muito feliz quando dá um presente. Não sei vocês, mas eu sempre fico muito feliz quando eu ofereço um presente. Eu fico assim, naquela expectativa que a pessoa vai gostar, que é uma coisa legal. Então, eu acho que é a mesma coisa. Quando você renuncia e oferece algo de si para o outro, por amor, é essa sensação de bem-estar que vem acompanhada. Então, não era nada de muito difícil de se fazer, que é o que Paulo pede. Então, ele nunca transforma a mensagem em alguma coisa que cabe ali. Ele sempre faz caber a forma de passar a mensagem. Mas a mensagem é sempre a mesma. Pode falar, Sandrinha. Eu estou lembrando aqui de um texto, se não me engano, é da irmã Stufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ela fala sobre assertividade, que nós devemos ser assertivos. O que significa isso? Que a gente tem que o seu falar seja sim, sim e não, não. Né? Então, você tem que ter clareza, objetividade, sinceridade, é o ideal. Isso é ser assertivo, não ficar enrolando, falando meias palavras, coisas desse tipo. Mas ela coloca também o seguinte, que para ser assertivo, eu não preciso ser contundente, porque existem pessoas que se achando sinceras, não, eu sou muito sincera, e falam o que está pensando na hora, chocando exatamente o outro, porque o outro se sente ou ofendido ou mal, né? Porque expôs alguma coisa. Não, mas eu não estou falando humilhado, mentira, né? Eu não estou falando mentira, eu estou sendo sincero, Então, aí ela vai dizer exatamente isso. Não é não falar a verdade, mas você tem que saber como falar, em que momento falar, de que forma falar, ou simplesmente não falar naquele momento. Falar, não inundar, né? Por quê? Porque o amor vem em primeiro lugar, a caridade, o amor ao próximo. Então, estou entendendo, né? Que o Paulo ele sentia nesse sentido, não é que ele mudasse a mensagem, não é que ele
quisesse agradar as pessoas, falando aquilo que seria bom delas ouvirem. Porque a gente gosta de massagear o nosso ego, né? E escutar aquilo que a gente acha que é bom, né? Daí tem um que fala, ah, você é horrorosa, você é péssima. Também não é bom. Mas não transformando aquilo que é real numa mentira, mas sabendo como o momento, a adequação, respeitando o outro, que era o que o Paulo fazia nesse sentido, né? Então, eu penso que a gente também tem que... E tem uma boa dose de humildade também aí atrás, né? Que é uma das virtudes mais difíceis, se não a mais difícil, de nós adquirirmos. Tanto que é a virtude que Jesus nos trouxe logo no seu nascimento. Então, a gente tem que respeitar a gente. Por que nós temos um mundo tão de ponta cabeça? Porque falta o respeito, falta esse sentir com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, no sentido de entender, ele não sabe o que eu sei, eu não sei o que o outro sabe, eu não sei o que ele está passando. Então, são coisas desse tipo. E a gente inunda, alaga, de repente, coloca todas as nossas deficiências, aquilo que está represado e põe para fora. Então, eu penso que é nesse sentido de que a gente use essa liberdade de escolha que a gente tem, né? Mas com muita prudência, com muito entendimento. Não sei se facilitou. Obrigada, ajudou muito. Obrigada, Sandrinha. É isso mesmo. Então, essa ideia, todo mundo entendeu essa ideia de não mudar a mensagem? Ficou assim. Eu estava-me aqui a lembrar daquelas pessoas que têm religiões diferentes, né? Imagina, um marido e uma mulher têm religiões diferentes, ou uma mãe e uma filha, ou o que seja. O facto de, às vezes, nas situações que são necessárias, a pessoa acompanhar, respeitar o espaço em si. O que importa é o amor, né? Por exemplo, a minha mãe é católica, se ela for a um funeral, eu vou com ela e vou respeitar o não levar o vermelho, por exemplo, que isso ia chocar. Eu acho que é isto que podias passar, certo? Sim. E a outra coisa que... Ai, meu Deus, eu começo a transpirar mais cada vez que eu vejo que vocês estão agasalhadas. Aqui está um calor horroroso. Aí... Estamos em Portugal, aqui ainda está frio, né, Soninha? Ainda não chegamos à primavera, está quase, é em março, mas ainda não chegamos. Então, a questão de mudar a mensagem, que é um perigo na evangelização. E a outra coisa que também é perigoso é engessar os métodos. Paulo mostrou para nós várias formas de fazer essa evangelização acontecer. Então, ele ia lá, pregava, falava o que Jesus trouxe de lição no Evangelho, aí ele ia lá, vivia aquilo junto com aquelas pessoas, na mesma cidade, no mesmo local, no mesmo espaço, no mesmo tempo, ele vivia aquilo que ele falava para as pessoas fazerem, e mostrava como é que era viver aquilo. E aí ele ainda mandava cartas para as pessoas, refazendo as suas orientações. Então, ele usou várias técnicas diferentes, vários métodos para fazer entender o evangelho na vida como uma forma de viver, e não simplesmente um meio de adoração, mas era uma mudança de forma de viver, era isso que o Evangelho contava, isso que o Evangelho propunha. E ele mostrou isso de diversas formas diferentes.
Então, muitas pessoas que pegam para si a tarefa de evangelizar acabam entendendo que evangelizar é só falar, 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 falar. E, na verdade, evangelizar, como a gente sabe, a gente chegou a ver aqui no final da última carta, que uma frase do Humberto Holden que falava que a melhor forma da gente evangelizar é a gente sendo o evangelho vivo. É a gente agindo como o evangelho pede que nós ajamos. Só assim a gente vai estar ensinando, a gente vai estar disseminando, espalhando a semente do evangelho no coração das pessoas. Não é o que a gente fala, mas o que a gente vive. Eu não me lembro quem falou que para evangelizar você tem que usar todas as formas possíveis para que o evangelho esteja presente na sua vida. Até, se for preciso, falar. É viver o mais importante. Então, a gente precisa entender que as formas de ensinar são muito mais próximas do viver do que do falar, não é? Então, essas coisas são aspectos importantes para a gente notar se na nossa postura, se na nossa vida, nós estamos acatando a ideia de Jesus, não só naquilo que acreditamos, naquilo que estudamos, naquilo que pregamos, mas se nós estamos realmente vivendo tudo isso. Porque viver o evangelho é a melhor forma de espalhá-lo. Pode falar, Sandra. Foi São Francisco que falou. São Francisco. Quando ele mandou todo mundo pregar lá nas estradas, enfim, se despojar de tudo lá, e ele falou que para eles pregarem o evangelho, se for necessário falar, né? Mas era mostrar o que é o evangelho, o que é o amor, o que é a caridade, na verdade é isso, né? E eu estava pensando exatamente nessas teorias todas que as doutrinas, de modo geral, lógico, têm, né? E vamos lembrar da Torá mesmo, das leis judaicas, e que as pessoas... isso estava engessado, isso é engessar. Quer dizer, eu não posso sair daquilo, porque se eu sair, eu vou estar errado, né? E Jesus veio mostrar que não é assim engessado, não faça isso, não pode, não pode, né? Então, é isso, como você falou, e o Paulo falava em cartas vivas, ou seja, né? Ou a gente é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente estuda, que a gente acha que está certo, ou fica uma coisa, uma teoria. E aí, quando você vê alguém não seguir, você fala, não pode, né? Está engessado. Difícil isso, não é fácil. Quem foi professor, eu tive muita dificuldade, porque às vezes você acabava engessando dentro de um programa que às vezes não era aquilo que aquele jovem, aquela criança estava necessitando naquele momento, eles estavam pedindo outra coisa, não, mas eu tenho que acabar isso hoje, porque tem lá uma série de requisitos, né? E como é bom você realmente dar aquilo que a pessoa está necessitando, mesmo que você tenha que sair fora daquela teoria que existe. Bom, é isso, tá bom, desculpe. Obrigada. Gostei da comparação também da Antonieta, que está de castigo hoje. E ela fala que evangelizar é exemplificar. Ela resume essa frase, né, do São Francisco, né? Se for necessário falar, né? Isso mesmo. Obrigada, Sandra. Obrigada, Antonieta. Pode passar o próximo.
Então, Paulo não adulterou o evangelho. Ele não mudou nada do que Jesus falou. Ele só encontrava a maneira mais adequada de passar aquelas informações, aquele conteúdo aos seus ouvintes. Então, ele precisava conhecer muitas palavras e as pessoas para quem ele pregava. Ele conhecia vários idiomas, ele conhecia várias culturas, ele tinha nascido e crescido num berço em que essas culturas eram vividas, eram familiares para ele. Então, para ele foi menos difícil do que seria para os outros apóstolos fazer esse trabalho de pregar entre os gentios, porque ele tinha instrumentos dentro dele para fazer esse reconhecimento da necessidade do outro, de como o outro conseguiria compreender, de como é que era o pensamento de mundo do outro. E aí ele apresentava essa mensagem, a mesma mensagem, de uma forma diferente para cada povo por onde ele passava. É assim como fazia Jesus também. Então, a gente sabe que, com tudo isso, uma abordagem flexível, isso eu achei muito lindo, por isso que eu quis colocar aqui. Uma abordagem flexível constrói pontes ao invés de erguer muros. Então, quando a gente tem essa maleabilidade de compreender a maneira como o nosso ouvinte, a característica do nosso ouvinte, para que ele consiga receber aquela mensagem na sua pureza integral, de um jeito que assente bem para o seu íntimo, que não choque, que não traga obstáculos para ele aceitar aquela verdade, que não traga dificuldades para ele em relação à própria cultura. Porque senão eu já vou apresentar alguma coisa que ele já vai ficar olhando, não sei bem, isso me parece alguma coisa que não cabe muito na minha realidade. Então, Paulo sabia fazer essa transição de dizer, apresentar Jesus puro e simples nas diversas formas de viver do mundo naquela época. Então, eu achei isso muito legal. Pode passar. Tudo bem para todo mundo aí? Sim, né? Aí ele continua, depois que ele fala isso, que ele se fez de várias formas para poder passar Jesus para aquelas pessoas, que ele soube entender a necessidade das pessoas. Aí ele começa a fazer algumas comparações. E ele traz aqui algumas comparações que são importantes. É como se ele estivesse comparando o jeito dele ensinar o evangelho com as situações da vida. Então, ele fala aqui: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Os atletas se abstêm de tudo. Eles, para ganharem uma coroa perecível, e nós, para ganharmos uma coroa imperecível. Então, o que ele faz? Ele compara a trajetória dele de espalhar o evangelho com a atividade do atleta. Naquele tempo não tinha tantos esportes que nem hoje, né? Então, a corrida era o exemplo do atleta. Eles correm no estádio, mas um só ganha o prêmio. É por isso que ele fala: para eu me tornar participante do evangelho. E aí o atleta que ganhava naquele tempo, não tinha medalha de ouro, tá, gente? Era uma coroa de louros. Eram as folhas de louros formando uma coroa, como chama? Trançadas para formar uma coroa, que os atletas recebiam como prêmio e era muito valorizada pelo seu desempenho físico.
Então, Paulo fala que os atletas, eles se abstinham de muita coisa. Então, para ele poder treinar, ele tinha que manter uma alimentação correta, substituir as horas que passava com a família em horas de treinamento. Ele tinha que fortalecer a musculatura, então ele tinha que fazer muitos exercícios que eram dolorosos. Ele se abstinha de muita coisa e ele escolhia viver aquele tipo de vida só para, no dia da corrida, ganhar uma coroa de louros. E Paulo fazia suas escolhas, assim como o atleta se abstinha de muita coisa para poder se preparar para a corrida. Paulo fazia a mesma coisa, se abstinha de muitos direitos para se preparar para essa corrida, para essa missão, porque ele queria um dia ganhar uma coroa imperecível. Ou seja, ele entendia que se ele cumprisse a sua missão, se ele fizesse cumprir a tarefa que Jesus confiou a ele, ele ia um dia ser gratificado por isso. Ou seja, como é que ele ia ser gratificado? Ele ia receber uma situação, ele ia conquistar uma situação de evolução espiritual que era imperecível, ou seja, ninguém mais podia tirar dele, era dele mesmo. Então, é como se ele tivesse atrás dessa conquista, ele quisesse se tornar participante do Evangelho. Quanto a mim, é assim que corro. Trato duramente o meu corpo, reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. É bem isso que a gente via ele falando lá atrás, para que eu seja participante do Evangelho. Vocês entenderam isso? Essa comparação? E essa comparação é bem interessante, porque ela é muito... Ela encaixa direitinho, né? Ela encaixa nas abstenções que o atleta tem que fazer. E quando Paulo fala que ele se abstém de muita coisa também para poder ganhar a coroa imperecível, é uma comparação que faz muito sentido para mim, faz muito sentido. Não sei se para vocês também faz. Eu vi que vocês riram aí, por que vocês riram? Me faz muito todo o sentido, porque na realidade nós estamos a ganhar a coroa espiritual, não é? Portanto, se nós fazemos isso para as coisas materiais, mais devemos fazer para as coisas espirituais. Isso pressupõe também que nós, muitas vezes até, agindo no amor, tenhamos que dispor das nossas horas de sono para ajudar alguém, por exemplo. Portanto, e isso é os sacrifícios que aqui se falava em relação aos atletas, não é? Às vezes nós precisamos de fazer uma determinada tarefa para apoiar alguém, temos que deixar a nossa casa temporariamente para trás para poder ajudar aquela pessoa que está mais necessitada, que está com um problema de saúde. Portanto, eu penso que é isto, no fundo, que está a ser transmitido. Certo, Kátia? Sim, isso mesmo. Eu acho assim, a gente, para conseguir alguma coisa, realmente uma coisa difícil que seja para a gente, isso exige sacrifício da gente, exige essa abstenção de muita coisa, né? Horas de trabalho, horas de exercício, enfim, depende da coisa que você vai, né, quer. Porque a gente está acostumado a ver o fim, o produto final. Então, você vê lá aqueles atletas olímpicos, por exemplo, maravilhosos, né? Fazendo aqueles exercícios. Agora, quanto tempo essas meninas e esses rapazes ficam treinando? Você vê lá um jogador de basquete que acerta aquilo lá, nossa, mas quanto esse homem, essa mulher ficou treinando, fazendo sacrifício mesmo, a ponto, a gente sabe de histórias aí, de esportistas, o quanto se sacrificaram para depois. Daí você vê a hora do louro, né? Você vê a hora da coroação e acha que, tá vendo?
Então, para nós também, né? Para que a gente consiga um estágio melhor, espiritualmente falando, quanto que a gente não tem que se abster de tantas coisas que a gente não quer largar, porque a gente está acostumado, né? Para que a gente possa romper essa barreira ainda da materialidade que nos segura nesse estágio que a gente está, e a gente dá aquela subida espiritual, deixando para trás. Vai doer um pouco no começo, porque a gente não está acostumado, né? Não está acostumado a deixar de fazer tantas coisas no nosso cotidiano, na nossa vida familiar, os nossos passeios, as nossas coisas, para nos dedicarmos à evangelização, a nos evangelizarmos e evangelizar. Porque, como a gente viu, evangelizar é a mudança nossa, né? É mostrar em carne e osso como é que é, né? Então, Paulo foi muito feliz nessas analogias todas que ele faz. E aí, Kátia, que a gente vê o quanto de argumentação Paulo usou nessas cartas todas, porque ele vai desde do Velho Testamento, né, com todo aquele conhecimento que ele tinha, até coisas do cotidiano, que ele também vivenciou, porque ele também foi atleta quando ele era lá, Sim. mocinho, e outras comparações que ele vai fazendo, argumentações fabulosas. Por isso que você colocou naquele momento, né? Quanto é Isso. importante para que a pessoa chegue à conclusão de que, gente, nada se consegue com facilidade. É meritocracia, esforço e essa escolha, né, de saber, eu acho que isso é certo, então é aqui que eu quero ir. Não é fácil, mas estamos juntos, né, treinando aqui. Estamos aprendendo, né? Sandra, um complemento ainda que eu faço, que a Sandra fala do cair, né? Então, realmente, quanto a pessoa, quanto ela teve que se machucar, sofrer para poder fazer certo. Mas também essa pessoa, ela tem sempre também alguém que está ali na frente para poder ensinar alguma coisa para ela, para que ela faça corretamente os exercícios, para poder finalmente chegar e conquistar essa coroa, que no caso não é de louro, a coroa de cor é diferente, mas vamos dizer isso. Mas assim, ela cai, levanta, aí vem o técnico, vou te orientar, a postura correta é essa, papapi, papá. A pessoa vai treinar aquilo. Depois ela vai cair, ela vai continuar caindo várias vezes, até que chega uma hora que ela não cai mais. Assim a gente na vida, a gente vai cair. Se a gente desistir, a gente não vai chegar no final. Então, se a gente não desistir, a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai chegar uma hora que a gente vai cair menos, mas a gente só consegue cair menos se a gente tiver alguém que nos oriente o caminho. Né? E essa orientação pode estar dentro da religião, pode estar dentro do nosso ambiente de trabalho, pode ser através também dos nossos inimigos e principalmente através de uma autoanálise, porque daí a gente vai entender onde é que estão as nossas fraquezas e aí vamos conseguir corrigir essas fraquezas que a gente tem para, assim, não conseguir corrigir, assim, começa por primeiro entender onde está a fraqueza, e aí depois vai se adaptando e vai se educando, vai se fortalecendo para que essas fraquezas vão diminuindo e você finalmente conseguir conquistar a vitória, que é já um bom começo não sofrer, que a dor, ok, mas o sofrimento não é obrigatório, a dor é obrigatória, mas o sofrimento não, né? Você só sofre se você quer, você vai controlar, você vai aprender a não se doer com as suas falhas e não também sofrer com as falhas alheias, porque você já vai ter um objetivo que é alcançar essa coroa imperecível, né? Então, vai seguir esse caminho fortemente e vai doer menos quando você cair, porque, aliás, você nem vai sentir às vezes, vai chegar que você não sente mais, porque você sabe que esse tombo vai fazer parte do teu crescimento, do teu aprendizado. Daquele jeito que eu pisei, eu não vou pisar mais, então eu vou seguir de outro caminho. Então, assim, tem vários, por isso que existem vários tombos, porque a gente tem vários vícios de comportamento, vários vícios morais, que a gente precisa corrigir, né? E só consegue corrigir quando você souber quais são os seus vícios. Não só, acho que é muito mais fácil dessa forma, porque às vezes também a gente, estando num ambiente
saudável, a gente acaba, por simbiose, se comportando da mesma forma, mas aí, para aquilo fique dentro da gente mesmo, é importante que a gente tenha essa consciência de que onde a gente está errando e onde a gente está acertando conosco mesmo, porque não dá para a gente começar a corrigir dos outros se a gente também não corrigir dentro da gente. Aí a gente não vai ser aquilo que a gente estudou até agora, aquela pessoa que ensina sem palavras, só usa as palavras quando é necessário. Né? Essa comparação... Só é um pitaquinho. Infelizmente, nós estamos com esses tombos que você falou por encarnações, não é só nesta encarnação. Então, a gente tem rolado aí por conta de não mudar em várias encarnações. E nós temos, sim, um treinador, um guia, o nosso guia, né? E modelo, Jesus. Que esteve conosco, né? Essa comparação com o treinador, Paulo faz na Carta aos Romanos. Eu não sei se vocês se lembram. Ele estava falando da nossa relação com Deus, que chega uma época que a nossa relação com Deus passa a ser a relação do treinador com o atleta. A gente coloca a confiança tamanha em Deus e o seu evangelho, as suas leis passam a ser para nós as diretrizes do treinador, e a gente começa a se treinar para ser um filho de Deus. Então, é mais ou menos assim que ele faz a correlação da relação com Deus com a relação do atleta com o treinador. Eu acho que a gente já está com 10 minutos faltando, talvez seja melhor a gente encerrar para eu não começar. A Sônia quer completar. Ah, tá. Sim. Eu estava-me a lembrar da ginasta Nada Comaneci. A Nada Comaneci, quem viu a história da vida dela sabe que ela começou com um treinamento muito duro. Até que, a determinada altura, a URSS achou que precisava dela e resolveu levá-la para o centro dos treinamentos. Onde mudou o treinador? No momento em que mudou o treinador, ela deixou de ter a disciplina que tinha antes e ela caiu. Então, para que ela pudesse recuperar e ajudasse a URSS a ganhar a medalha, foi preciso o quê? Foi preciso ir buscá-la de volta, ok? O treinador, que era muito disciplinador, para que ela conseguisse, mesmo assim, dar a medalha, não ganhou individualmente, mas deu a medalha à URSS. Então, nós temos aqui uma comparação materialista, né? Material, mas compreendemos que quando nós fugimos da disciplina de que é a vida com Deus, com Jesus, nós automaticamente estamos a entrar na dor real, não é? Então, é isto. Portanto, quando nós analisamos a vida da Rebeca, por exemplo, a vossa ginasta, quando nós compreendemos como é que foi para ela chegar às medalhas agora nos Jogos Olímpicos, a vida dela toda, desde o início, os sacrifícios que a própria família fez para ela lá chegar, nós sacrificamos muito pelas coisas materiais e nós precisamos aprender mais a sacrificarmos pelas coisas do espírito. Mas, na realidade, se nós formos ver a Rebeca, vamos compreender que ela aprendeu a disciplina que todos nós precisamos de aprender, aprendeu muitas coisas que são úteis, inclusive, para o crescimento do espírito. Então, tudo é usado, no fundo, para acabarmos por crescer espiritualmente e intelectualmente. Isso mesmo. Tudo, Eurídice, você está sem som. Pode, vamos então fazer um encerramento, né? Alguém, se vocês ainda estiverem do outro lado da telinha, tiverem algum comentário, alguma pergunta a fazer também, fiquem à vontade. A Antonieta Colella, ela fala para a gente que essa epístola é muito bonita. Eu também sempre tive muita vontade de conhecer a Epístola aos Coríntios, porque para poder sair... Bom, como adolescente, gente, para mim, a Epístola aos Coríntios falava de amor por causa da música, né? Mas aí eu falava, preciso entender o que é isso. E a gente, quando começamos a estudar as epístolas, eu ficava esperando, tomara que chegue logo, porque eu quero conhecer mais sobre essa epístola que fala do amor, né? Para entender. Então, a gente vai parar aqui no nosso slide 12, estou até anotando aqui, e vou passar para as meninas. Se alguém quiser complementar alguma coisa, aproveitem agora. E, enquanto isso, eu vou passar para as meninas darem as suas considerações finais. A começar pela Kátia Borloni. Antes de eu dar os nossos recadinhos. Kátia Borloni. Eu queria agradecer a todos pela paciência comigo.
Queria desejar uma semana de muita paz, muita luz, que a gente possa estar junto novamente para continuar aprendendo com as falas de Paulo aos Coríntios, que é sempre muito enriquecedor. Uma semana de muita paz, muita luz, muita saúde para todo mundo, até terça-feira. Beijos. Sonja Lobo, agora eu vou aqui um pouquinho, quer dizer, para cá. Para cá. Só você, Euridice. Essa é definitivamente mais uma grande lição que Paulo nos traz e serve para o nosso cotidiano, né? Como é importante nós desenvolvermos a empatia e colocarmos o amor em ação, né? E temos esse olhar para com o próximo e sabemos chegar até ele, né? E na medida em que a gente chega até ele, é um pouquinho do amor que a gente coloca em ação, e aí a história começa a se retroalimentar, né? Porque aí quanto mais a gente faz, mais a gente ama, e aí mais vontade dá de nós fazermos alguma coisa, né? E eu me lembrei de, há algum tempo, uma colega chegou para mim e falou: nossa, eu gostaria tanto de ajudar, eu vejo tantas pessoas na rua necessitadas, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa. E eu falei: mas por que você não vai e não faz, né? Ah, não, porque eu tenho que me locomover muito e eu queria fazer alguma coisa que tivesse no quarteirão da minha casa para que eu não tivesse tanto trabalho. Aí o meu primeiro impacto foi: nossa, né, que atitude, né? E aí eu caí em mim e percebi que eu estava fazendo algo semelhante, porque eu estava querendo muito desenvolver um trabalho e o único dia em que esse trabalho poderia ser desenvolvido era no meu único dia de repouso. E aí eu não estava querendo abrir mão do meu repouso para, né? Até que finalmente eu criei vergonha na cara e sim, abri mão do meu repouso para ir trabalhar, e foi a melhor coisa na vida que eu fiz, né? Como a gente aprende com os outros. Exatamente. Então, como é importante a gente colocar isso em movimento para que a gente saia, né, dos círculos viciosos e coloque tudo isso em ação, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Kátia, por essas reflexões. Obrigada, meninas, por essa tarde, essa noite aí para vocês, né, Sônia e Eurídice, esse momento maravilhoso de estudo. Eu espero que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muito trabalho, de muitas ações positivas e que possamos nos reencontrar na próxima terça. Carnaval aqui no Brasil, mas estaremos aqui estudando. Yes. Sonja, lembrei uma frase quando você falava: água parada apodrece, água em movimento encontra o oceano, né? Então vamos nos movimentar, né, Sandra? Sempre, né? Porque o universo é movimento, porque tudo é movimento. A gente não pode ficar parada, não, né? Como você falou, apodrece, não pode, não. E eu espero que, assim como para mim, para todas as pessoas, essas reflexões, assim como a Sonja falou, tenham tocado, porque às vezes alguma coisa que a gente levanta aqui, às vezes essas ideias, a pessoa pode pensar, né, fazer uma conexão e falar: poxa, eu também poderia, seria, né? Então, além de nós aprendermos aqui com Paulo, nas epístolas, a entender melhor esses recados, a gente faz também essa reflexão na nossa vida cotidiana, diária, né? Para que a gente possa, quem sabe, um dia ser carta viva do Evangelho, das coisas que Paulo está nos trazendo. Então, desejo a todos também uma semana excelente, aqui no Brasil, feriado, e que todos aproveitemos e estejamos juntos da próxima vez. Tá bom? Um grande beijo a todos. Maravilha. Eu vou parafrasear um pouco a Kátia, né? A gente vai sair do futuro do pretérito, né? Eu seria, eu teria, eu faria, e cair no gerúndio, né, Kátia? Estou fazendo, estou pegando, estou trabalhando, estou estudando, estou ajudando, e pronto, né, Sônia? É isso. Aqui, por acaso, o Carnaval deixou de ser feriado, mas há tolerância de pontos
para muita gente, não é o meu caso que eu vou trabalhar. Mas, de qualquer das formas, estou muito feliz porque nós vamos estar juntas para trabalharmos em prol de nós próprios e porque aprendemos sempre muito. E quero agradecer à Kátia mais uma vez por este maravilhoso trabalho. Muito obrigada, Kátia, do fundo do coração. Obrigada, meninas, à Sonja, à Sandra, à Heloísa, que hoje não conseguiu ficar connosco por causa de um problema de chuva. Então, um abraço também para ela, que ela para a semana, se Deus quiser, não terá chuva e estará connosco. E agradecer muito a quem esteve connosco, a Antonieta, a Alvini, e também a nossa senhora Lucélia Camargo, que também esteve connosco. Muito obrigada a quem também não se identificou e que esteve connosco. À menina que está aí ao lado da Euridice, também muito obrigada por ter assistido. Já tem uma companheira hoje. Exato. E um abraço para todos vós e até para a semana, se Deus quiser, ou então até sábado, dependendo se vão assistir ou não ao Paulo e não. Maravilha. Então, agora eu vou dar os nossos recadinhos rapidinhos para que ninguém perca a oportunidade de crescer e ajudar aos outros crescerem também, tá? Quando eu digo ajudar os outros, é colocar em prática o dedinho, faz o gerúndio no dedinho, assim, ó, clica, curtir várias vezes e vai repassando isso para os outros. Tá? Olha, vamos lá, temos aqui na nosso próximo sábado agora, dia 1º de março, a gente vai sequestrar a Kátia de novo, vai estar com a gente nos auxiliando na compreensão do livro Paulo Estevam. Nós estamos na segunda parte com o título Lutas e Humilhações, capítulo 3, segunda leitura. 1º de março, horário do Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. Vocês poderão assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, sendo aqui embaixo, quase aqui no centro da tela, vocês vão encontrar assistir ao vivo, os endereços do Facebook, que é Web Rádio Estação da Luz RN, e no YouTube, Estação da Luz Tavares. Vocês podem simplesmente ir lá, entrar nos canais, né? Depois vão nos vídeos, coloquem lá o nome do programa, e o programa vai aparecer para vocês em ordem cronológica. Dá para vocês acompanharem desde o começo. Temos aqui também uma novidade bacana que o Tavares está trazendo para a gente, que é um estudo de Herculano Pires, né, que é da revista, o programa Espírito Nuevos Tiempos Vida Espírita. Para quem habla castellano, está perfecto, pero creo que van a hablar português também. Não, solo Espanha e Equador. Não sei se vamos ter português aqui. Será sexta-feira, 15 horas, Brasil, ou 19 horas, Espanha. Viernes, 15 horas, Brasil, e viernes, 19 horas, Espanha. E com os apresentadores Jesus, Pedra, Lupe e Kelly, que vão apresentar esse programa para vocês. Vale assistir, tá bem? Herculano Pires é uma pessoa incrível e esse título, Nuevos Tempos, é maravilhoso também. Oi, Sônia? Estava a dizer que é um programa só em espanhol. É um programa em espanhol. Sim, mas vamos falar em espanhol, em castelhano. Espanhol, sim, exatamente. Então, foi o que eu disse. Então, quem não fala espanhol, a gente que é brasileiro, a gente entende tudo. A gente fala puertas, januelas, a gente entende tudo em espanhol. Não tem problema, a gente só não sabe falar, mas como no caso a gente vai ter que ouvir, vale a pena, dá para compreender, tá? E temos também, continuando ainda, a gente tem aqui a nossa Sonja Lobo trazendo o nosso querido Luiz Armando, que vai falar sobre Jesus. Não, na verdade é sobre a lei de Talião. Jesus foi a minha exclamação, porque a lei de Talião é muito importante a gente aprender para não fazer hoje. Também o horário vai ser esse programa que a Sonja apresenta, né, Sonja? É toda quinta-feira às 20 horas. É um estudo aprofundado sobre o Livro dos Espíritos, que ela está falando ainda sobre alguns temas antes de chegar direto no livro, né? Tá fazendo uma abordagem, preparando a gente para a gente depois levar chumbo. Isso mesmo. Começamos a falar um pouquinho sobre a lei de Talião na semana passada e daremos continuidade nessa quinta. Estão todos convidados. Muito bem, gente, para a nossa querida Sonja, vamos prestigiá-la e vamos nos prestigiar, porque é muito importante a gente aprender o Livro dos Espíritos, né? A gente, assim, não tem desculpa. Se é espírita, vamos estudar o Livro dos Espíritos, temos que saber. E dando continuidade ao nosso estudo da primeira epístola aos Coríntios,
vamos relembrar que na próxima terça-feira estaremos aqui de novo com a Kátia Boeloni, também Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. Os canais para todos os programas, os canais para assistir ao vivo são os mesmos, ok? Então, estejam conosco, participem, estudem, tragam perguntas, tragam comentários, acompanhem toda a Web Rádio Estação da Luz. A gente tem que agradecer por ela existir, porque ela traz vários temas que engrandecem a nossa evolução, auxiliam na acelerar da nossa jornada terrena, né? Para a gente. Terrena não, na verdade, para a nossa evolução rumo ao infinito, porque traz temas de todas as temáticas, de todas as áreas, para conhecimento mesmo e evolução moral. Para quem tem dúvidas, eu vou repetir: 55 Brasil, 84 Rio Grande do Norte, 98185-3100 é o WhatsApp para perguntas, para comentários, para acrescentar. E esse WhatsApp é para qualquer programa que for apresentado aqui, ó. Tá vendo? Tá? Quem colocou você, Soninha, foi nosso querido Tavares. Foi a nossa voz além. Tá? Ligadíssimo em acompanhar aquilo que a gente tem a apresentar aqui para vocês, porque é uma rádio feita para vocês. Nós estamos aqui como vocês, aprendendo junto. Então, vamos agradecer esse trabalho todo e, novamente, a Antonieta Colela está atrasada, mas está presente. A Alzeni, que esteve conosco também. Também tivemos a Lucélia Camargo. Lucélia, acho que eu já te falei, você parece tanto uma tia minha que já está lá do outro lado. E então, muito bom tê-la conosco também. E o nosso Tavares, que está aqui nos acompanhando. Eu vou fazer agora a nossa oraçãozinha de encerramento, e pelas mensagens que nós vimos da Alzeni, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos elevar a nossa mente neste momento para todas aquelas pessoas que estiverem precisando de nossas orações. Então, Alzeni, mentalize essas pessoas queridas, e todas elas, só imaginar como, não imaginar, ai, coitada, não, vamos imaginar como elas bem, recebendo muita luz nelas, ok? E vocês também façam isso com as pessoas que estão no coração de vocês, e as que estão ainda só no cérebro, vamos botar elas no coraçãozinho, vamos fazer isso também, essa vibraçãozinha, para que elas possam receber essas bênçãos e esse carinho. E vamos estender também essas vibrações para o nosso querido planeta Terra. E agradecer neste momento ao nosso Mestre Jesus, ao Senhor da vida, Deus, nosso Pai Criador, sobre este momento de aprendizado e reflexão sobre a carta aos Coríntios. Pedimos que as lições aqui estudadas permaneçam em nossos corações, fortalecendo-nos na fé, no amor e na caridade. Que possamos colocar em prática os ensinamentos de humildade, fraternidade e esperança, seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Agradecemos aos bons espíritos, ao nosso querido Paulo de Tarso, que nos inspiraram e nos acompanharam nesse estudo, amparando-nos com sua luz e sabedoria. Mestre Jesus, que possamos levar conosco a mensagem de Paulo, crescendo na compreensão deste evangelho, do vosso evangelho, e viver com mais amor e compaixão em nosso dia a dia. Que a paz do Cristo permaneça conosco hoje e sempre, e que possamos nós estar verdadeiramente contigo, Mestre Jesus, acompanhando o teu amor, o teu carinho e a tua vivência aqui na Terra. Que assim seja, e até a semana que vem para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.